Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento antivacina, desinformação e pseudociência, um assunto que está crescendo em importância aí, junto com o volume de notícias que a gente vem lendo e escrevendo, né, sobre o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, também por conta de declarações do presidente Bolsonaro, né, que alguns vêm chamando, inclusive, de um assino ao movimento antivacina, enfim, a gente vai falar de tudo isso. Para conversar um pouquinho sobre o assunto, a gente convidou o Gregório Fonseca, que é doutorando da UFMG e estuda o uso de plataformas de mídias sociais pelo movimento antivacina. Gregório, primeiro de tudo, obrigado pela sua atenção e muito obrigado por topar conversar aqui com a gente. Eu fico muito feliz com o convite, Alexandre. Eu acho que a gente na academia, a gente tem um papel muito importante em se aproximar das pessoas, da sociedade, para mostrar o que a gente está fazendo, até porque, em geral, a ciência fica muito distante da população. E eu acho que principalmente nesse momento de pandemia, eu senti que veio um olhar externo para o que está sendo desenvolvido nas universidades. Existe uma expectativa muito grande de resposta da ciência para a solução, para essa pandemia. Então, eu acho que vai ser um momento legal para a gente mostrar um pouco do que a gente faz do ponto de vista acadêmico, como isso está se relacionando com a sociedade nos dias de hoje. Então, acho que é um papel que para mim é muito legal poder estar conversando com vocês aqui e é sempre importante fazer um pouco de divulgação científica. Né? Obrigado Legal, pelo convite. legal, com certeza. Só lembrar a quem está assistindo que perguntas podem ser feitas, né, tanto no Zoom quanto nos comentários da transmissão no Facebook. E lembrar que a gente está gravando esse webinar, ele vai estar disponível, assim como os outros, e a gente também vai produzir um resumo com os principais pontos da conversa, um resumo por escrito, né? Então, é isso. Bom, Gregório, eu acho que a gente podia começar, primeiro com você explicando um pouco sobre a sua pesquisa, né? Falei aqui que você é doutorando na UFMG e estuda aí a difusão do movimento de vacina pelas plataformas de redes sociais. Então, acho que você podia começar um pouquinho com isso, explicando um pouquinho sua pesquisa, como que você chegou até aí, né? E uma coisa que eu queria saber também, se ela é pré-Covid ou pós-Covid, né? Se você decidiu fazer isso depois da pandemia. Atualmente eu estou no programa de pós-graduação em comunicação social da UFMG, mas a minha formação prévia não é em comunicação, não é em jornalismo. Eu sou engenheiro eletricista, trabalho como engenheiro de software há mais de 10 anos, fiz mestrado em engenharia também, mas eu sempre tive um apego muito grande à área de comunicação. Então, acabei entrando num curso de graduação em jornalismo, depois de velho já, e desisti desse curso no meio porque eu achei que o passo fundamental para mim seria a pós-graduação. Até por eu já ser uma pessoa com mestrado em outra área, mas já é uma dinâmica um pouco diferente de estudo. E aí eu já estou estudando comunicação há aproximadamente uns 6 anos. Então eu já tenho uma formação bastante ampla na área, mas não deixo de ser engenheiro. A minha aproximação com a tecnologia, ela acaba permitindo que eu tenha um olhar diferente, especialmente quando a gente está falando de plataformas, de software. Então eu busco mesclar um pouco do meu know-how de tecnologia com o meu conhecimento em comunicação. E desde o início do meu doutorado, que foi em 2018, eu comecei estudando as plataformas de mídia social com o objetivo de estudar fake news. Eu comecei num problema de pesquisa mais amplo, que era fake news de uma forma mais genérica, e fui focando o meu trabalho aos poucos. O primeiro grande filtro foi procurar por fake news em ciência, chamando de desinformação científica, até porque o termo fake news é um termo que hoje está bastante desgastado e ele não é suficientemente amplo para descrever o que a gente está tratando. Né? Então eu falo do espectro de desinformação um pouco mais amplo. Aí dentro da desinformação científica,
eu busquei um problema que tivesse uma relevância na sociedade e que pudesse ser estudado de uma forma mais aprofundada, que é o movimento antivacina. Eu comecei isso lá em 2018. Tem pouco mais de 2 anos que eu já estou, né, observando esse movimento. Só que com a Covid-19, principalmente desde março agora no Brasil, o tipo de movimentação, o tipo de discurso do antivacina acabou se transformando completamente, porque existe uma expectativa muito grande que seja desenvolvida uma vacina para a Covid-19. Tem vários experimentos, vários testes que estão sendo feitos com várias vacinas. Então, o termo vacina, ele é diretamente ligado à pandemia. São termos que estão andando em conjunto. E naturalmente, isso acabou trazendo uma mudança de enfoque para a minha pesquisa. Eu continuo trabalhando em cima do movimento antivacina, mas de alguns meses para cá, o tema Covid-19 acabou tomando conta desse cenário. A parte interessante disso é que eu já tinha um conhecimento prévio da situação, do que estava acontecendo antes, e eu posso ter uma base de comparação. Então, eu posso ver o que se falava antes e o que está se falando agora com relação ao movimento antivacina. Então, em termos de timing, foi uma coisa legal. Assim, lógico que eu não estou falando que a pandemia é uma coisa legal, claro que não. Mas, para efeitos de pesquisa, a pandemia aconteceu exatamente na metade do meu curso de doutorado. Então, é um momento que acabou, foi um tempo suficientemente grande para eu poder mudar um pouco minha tese. Eu já não estava finalizando ela, mas foi um tempo bom que eu já tinha alguma coisa desenvolvida também. Então, em termos de timing, foi legal. Sim, você pegou uma base, né, de tudo que estava sendo discutido antes. Exatamente. E aí até eu tenho toda essa base de dados que eu posso ficar comparando com os dados de hoje, né? Sim. E como é que o movimento eu sei que é uma pergunta, né, muito, muito ampla, mas como é que o movimento antivacina usa as redes sociais para difundir desinformação, né? E você estuda todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, ou você está focado em alguma? Atualmente o meu foco é no YouTube, principalmente nos vídeos de conteúdo antivacina e de conteúdo pró-vacina também dentro do YouTube. Eu tenho observado o Facebook também por fora, principalmente de grupos antivacina que são bastante populares no Facebook, mas outras plataformas como Instagram, WhatsApp, eles não fazem parte do escopo da minha pesquisa. Mas uma coisa que é bastante perceptível é que essas plataformas acabam se comunicando bastante na propagação de conteúdo. Dentro do YouTube, por exemplo, tem alguns vídeos que defendem a não vacinação, que tratam de teoria da conspiração, que chegam a ter milhares ou mesmo milhões de visualizações, mas quando você busca por eles, na busca do YouTube, esses vídeos não aparecem. Porque a própria plataforma ela está buscando formas de inibir esse tipo de conteúdo. Então, eles priorizam aqueles conteúdos que são cientificamente mais relevantes ou que têm mais a ver com o usuário. E o conteúdo antivacina, ele acaba sendo escondido nessa busca. Mas ainda assim ele atinge o público. Então, como ele atinge o público? Os links são divulgados em Facebook. Imagino eu que no WhatsApp também. Igual eu falei, eu não tenho dados do WhatsApp, mas é esperado e natural que isso circule lá também, porque a gente vê que esse conteúdo está sendo acessado. Mas a origem dele, ela precisa ser em outro lugar, se não for apenas o YouTube. Então, as plataformas acabam se integrando, de certa forma, por meio dos próprios usuários. A gente vê muito, principalmente vídeos e imagens, vídeos até longos que o pessoal faz com discursos anti-vacina. E esses anti-vacina pode ser ou de uma característica conspiratória, tem alguns que falam de curas naturais, tem outros que são anti-vacina por aspectos religiosos. Então, não é necessariamente um movimento unificado. Dentro dos grupos de Facebook, a gente vê uma organização que está mais bem definida em torno de algum assunto principal.
mas os vídeos que aparecem no YouTube, eles vêm de diversas fontes e às vezes não necessariamente de grupos organizados. A parte de curas naturais, por exemplo, é um ramo que a gente vê muito discurso anti-vacina. Mas não é porque as pessoas estão simplesmente se opondo às vacinas, é que elas buscam tratamentos naturais de diversas formas, são pessoas que já rejeitam remédios, ou então muitas vezes são adeptos de homeopatia. Existem vacinas homeopáticas, por exemplo, que não tem evidência científica de que funcione, mas as pessoas buscam utilizá-las ao invés de usar as vacinas convencionais. Então a gente vê o conteúdo vindo de diversas fontes diferentes e circulando bastante no Facebook em grandes grupos e no YouTube de uma forma mais dispersa em vários canais diferentes que tratam de diversos assuntos. Eu não identifiquei, por exemplo, nenhum canal de YouTube que fale exclusivamente de vacina, de movimento anti-vacina, mas esse conteúdo ele circula em canais de teorias da conspiração, de curas naturais, em canais religiosos. Então, normalmente são grupos que tratam de outros assuntos e acabam inserindo a rejeição, a hesitação em vacinar no meio do caminho. Então, são dinâmicas um pouco diferentes, né? No YouTube é uma coisa mais dispersa que está vindo de fora. Dentro do Facebook são grupos organizados. E, assim, acho que isso é o que eu estou mais por dentro para poder falar. Assim. Interessante isso aí que você falou do YouTube. Dá para dizer, então, que como o YouTube está tentando esconder esse tipo de conteúdo, o fluxo de usuários vem de grupos do Facebook e de outros lugares, como o WhatsApp, por exemplo? Tipo, uma Sim, integração entre plataformas, né? é uma integração que é feita pelos próprios usuários, né? Eles acabam se apropriando das ferramentas que têm para poder disseminar o conteúdo. Não que o YouTube não mostre conteúdo anti-vacinação nas buscas também, mas assim, a grande maioria dos dados que eu obtive, ele está escondendo esse tipo de conteúdo. E tem até uma informação que o próprio YouTube passou que cerca de mais ou menos 1% do conteúdo que circula dentro da plataforma é o que eles chamam de conteúdo limítrofe. O limítrofe é aquilo que está no limite entre algo que pode ou não ser cortado pelos termos de uso ou pelo fato de ter desinformação ou não, mas que eles estão naquela linha decisória que eles não querem dar um passo ou para barrar o conteúdo ou para poder esconder ele ou para excluir. Então, esse conteúdo acaba ficando presente na plataforma, mas o conteúdo limítrofe ele fica escondido, ele fica oculto das pessoas, oculto entre aspas, né? É mais difícil de você chegar nele. Exige um esforço que possivelmente é um esforço externo dos produtores de conteúdo em outras plataformas. Então, isso dá para a gente ver que não adianta que a gente confia apenas nos algoritmos de seleção de conteúdo das plataformas, porque as pessoas, quando elas querem conversar, quando querem mostrar alguma coisa, elas dão um jeito, né? Então elas vão correr atrás e buscam outras formas. Tem muita gente que acaba culpando as plataformas por boa parte da desinformação que circula no mundo, mas é claro que elas têm um papel que é muito forte por serem ferramentas de um potencial tremendo. Mas, no fundo, são as pessoas que estão utilizando essas plataformas para poder fazer esse conteúdo chegar. Se a gente não tivesse Facebook, YouTube, Twitter, ia ter desinformação circulando também, mas de outra forma. Talvez não com uma intensidade tão grande, nem numa velocidade tão grande, mas não ia deixar de existir. Entendi. E você que está, já que a gente está falando de difusão de desinformação e você estuda isso desde 2018, né? Você disse? Sim. Dá para dizer que o volume está maior? Dá para dizer que o movimento anti-vacina, apesar de não ser um movimento coeso, né, unido, mas dá para dizer que o volume de desinformação sobre vacinas vem aumentando, vem ganhando força dos últimos anos para cá? Eu acho que principalmente da pandemia para cá,
esse conteúdo cresceu. Porque antes era um conteúdo que ele não... O tema vacina não era uma coisa que fazia parte do dia a dia das pessoas em geral. Era muito comum ver grupos, mães e pais conversando, preocupados com a vacinação de crianças, principalmente, mesmo que a vacinação seja uma coisa que deve ser feita ao longo da vida inteira. O calendário vacinal ele tem vacinas para várias idades, né? Mas a preocupação maior era de pais e filhos. Agora, com a Covid-19, isso passou a ser um tema de interesse de praticamente toda a população do mundo, né? Todo mundo quer saber se a vacina, se vai ter uma vacina contra a Covid. Aí dentro dos grupos de antivacina a gente vê o pessoal falando, não, porque a vacina vai ser utilizada para poder controlar as pessoas, ou então para matar as pessoas, fazer controle populacional. Então tem algumas coisas que parecem absurdo para a gente, mas para aquele grupo que está discutindo isso, é uma coisa que faz sentido na cabeça deles, de uma forma completamente não científica, mas são grupos que estão crescendo e se apropriando de argumentos que estão fazendo esse movimento crescer. E engraçado isso que você está falando, né? A apropriação de tática de teoria da conspiração, enfim, vários temas que circulam aí o movimento de vacina. E aumentou pós-Covid. E sobre as declarações do presidente Bolsonaro, que algumas pessoas até consideram um aceno ao movimento antivacina, isso causou algum impacto nos grupos que você pesquisa, ou nos canais que você pesquisa? Como é que as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo receberam essas declarações do presidente? Eu acho que é um pouco, talvez precipitado falar que foi uma declaração anti-vacina em si, porque ele não falou necessariamente que as pessoas não devem tomar vacina, que as vacinas fazem mal. Agora, o que é problemático, e eu acho que até inconsequente, é que a argumentação que o presidente usou, falando que as pessoas devem decidir se elas podem tomar vacina ou não, que é um argumento que vai em torno das liberdades individuais, é um argumento muito utilizado pelos grupos anti-vacina. Então, por mais que ele não tenha falado explicitamente ser contra as vacinas, ele deu munição para os grupos anti-vacina, e isso se reflete no conteúdo que circula lá dentro. Então, as pessoas já estão vendo, em alguns casos, o governo até como um aliado do movimento anti-vacina, porque as pessoas, essa defesa de liberdade individual, ela acaba sendo uma das coisas que, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, as pessoas se apegam para poder justificar o fato delas não vacinarem. Elas falam, eu tenho que ter o direito de escolher ou não. E o grande problema disso é que, ao se falar de vacinação, a gente não está falando de uma decisão que é individual. Quando eu tomo uma vacina, eu não estou tomando vacina só para mim, eu estou tomando vacina para mim e para os outros. Porque para garantir a cobertura vacinal, uma grande quantidade da população tem que estar vacinada, e essa porcentagem varia de acordo com o tipo de vacina. Existem pessoas que não podem tomar vacina por questões de saúde, por ser alérgico a determinado componente, por exemplo, e a vacina ela não funciona para todas as pessoas. Existe uma porcentagem pequena de pessoas que tomam a vacina e mesmo assim elas não ficam imunes às doenças. Então, para garantir que essas pessoas que não se imunizam com as vacinas e as pessoas que não podem tomar vacinas, para garantir que elas também estejam protegidas, a população como um todo tem que tomar vacina. Então, a gente precisa ter uma cobertura vacinal e isso é um pensamento coletivo. Então, se alguém está falando de liberdade individual nesse caso, ela não está falando, isso é um problemático para a saúde pública. Isso não é pensar no coletivo, não é pensar na população. Então eu não consigo ver como que isso pode ajudar o país. É um tipo de declaração que é bastante problemática e que pode fortalecer grupos anti-vacina cada vez mais. Às vezes até pessoas que sequer tinham uma posição contrária às vacinas, elas passam a pensar nisso como uma possibilidade.
E outra coisa que eu acho que é preocupante é que a gente já está vendo movimentos de pessoas que se opõem à vacinação contra a Covid-19, sendo que sequer existe uma vacina que é testada e segura até o momento contra a Covid. Existem mais de 100 vacinas que estão em procedimento de teste, mas até agora nenhuma se mostrou seguro o suficiente para a população tomar. Então, se eu falo hoje assim, eu não quero tomar a vacina que foi produzida por Oxford, ou pela China, ou pela Rússia, é porque ainda não existe dado suficiente para demonstrar que essa vacina é segura. Isso não é ser anti-vacina, isso é ter uma postura científica. Agora, se você falar assim, quando a vacina já estiver testada e aprovada e funcional e segura, e se a gente chegar nessa situação e a pessoa falar que não quer tomar a vacina mesmo assim, aí já seria uma postura anticientífica. Aí seria uma postura anti-vacina. Porque assim, a gente está no meio de um processo. É o processo da ciência que é um processo natural. Mas é que a gente está num momento que as pessoas estão observando esse processo acontecer. Por causa da expectativa. Quase em tempo real, né? O negócio. É. Era isso que eu ia falar, e que é impressionante que esse movimento de hesitação, né? Tanto essa declaração do presidente, quanto as pessoas que consideraram isso, né, um aceno ao movimento de vacina, é muito impressionante que essa hesitação apareça mesmo antes da vacina, né? Você não sabe quais são os efeitos, o que ela vai causar, e você já tem um movimento muito forte ante uma coisa que nem existe ainda, né? Para mim isso é muito impressionante, que existam pessoas que participem que participem do movimento de hesitação, sendo que não existe nada concreto ainda, uma vacina concreta. Pois é, e o problema disso é que isso engloba as pessoas que já eram contra todos os tipos de vacina, mas pega um grupo também que, às vezes por uma questão política ou preconceituosa mesmo, xenofóbica, falando, não vou tomar a vacina da China porque é da China. Isso é uma coisa que não é uma argumentação razoável. Se você deixar de tomar uma vacina porque ela foi feita em determinado país. Você pode falar assim, não vou tomar a vacina enquanto ela não foi testada. Beleza, e tudo bem. Mas você tem gente falando, não, vou tomar só se for de Oxford, não vou tomar chinesa. Isso é indefensável do ponto de vista científico e pode trazer problemas graves para a gente, porque a gente não sabe qual vai ser a primeira vacina que vai ser segura, a primeira que vai chegar ao grande público. E se for a chinesa? Se for a chinesa, pelo que eu tenho visto, eu acredito que muita gente vai deixar de tomar por puramente preconceito. Mas e a questão não é torcer para uma vacina ou outra. Eu estou torcendo para que exista uma vacina, porque, assim, infelizmente existe a possibilidade de sequer surgir uma vacina também para a Covid. Não quero que isso aconteça de jeito nenhum, mas pode acontecer também. Mas o ideal é que, assim, qualquer uma que seja aprovada e considerada segura, depois de todos os testes necessários, de todas as fases de pesquisa, que isso seja disponibilizado para a população e que a população se vacine, para se proteger e para proteger os outros também. Gregório, a gente estava falando aqui de que alguns canais ou grupos no Facebook falam sobre teoria da conspiração, né, e outros falam sobre motivos religiosos, mas na sua pesquisa você tem visto pseudociência nesse meio também, né? Pessoas que divulgam supostos estudos ou tentam camuflar esse movimento antivacina de ciência? Para conceituar de uma forma geral pseudociência, é tudo aquilo que se coloca como ciência, mas no fundo não tem embasamento científico, não segue o método científico corretamente, né? E o que a gente vê nos grupos de antivacina é que, em muitos casos, as pessoas elas estão buscando conhecimento, assim, sinceramente buscando aprender. E existe um discurso que ele se parece demais com um discurso científico. Utiliza jargões científicos, utiliza termos científicos, mas, na verdade, aquilo não é uma ciência. Ele está só se disfarçando do que seria uma ciência para poder
para poder convencer as pessoas. E uma coisa que é pseudociência e que está muito próximo do movimento antivacina pelas publicações que a gente vê no Facebook, principalmente a homeopatia, que existem as vacinas homeopáticas que as pessoas querem tomar no lugar das vacinas normais, as pessoas que não acreditam nas vacinas. Só que a homeopatia ela não tem um embasamento científico necessário para ser considerado uma ciência. Então, nesse caso, é uma pseudociência que está próxima do movimento antivacina. O movimento antivacina em si pode ser considerado uma pseudociência quando as pessoas estão acreditando em argumentações que se travestem de ciência. E até uma das principais origens disso foi uma publicação do Wakefield, que saiu na Lancet, muitos anos, décadas atrás, que associava as vacinas ao autismo. Aquilo teoricamente era uma publicação que seguiu os preceitos científicos, mas quando ela foi escrutinizada, quando as pessoas analisaram exatamente qual foi o processo que aquilo se passou, eles perceberam que não era, que ela não cumpria os requisitos de uma boa pesquisa, que o grupo pesquisado não era um grupo representativo e que não havia evidência de que a vacina causasse autismo. Mas tudo aquilo aconteceu dentro de um jargão científico. Então, isso é uma pseudociência. E até hoje, tem pessoas que se apoiam nessa publicação que associou a vacinação ao autismo. Então, quando você fala de vacinação, de não vacinação por causa de autismo, é uma pseudociência. Quando você fala em não se vacinar por questões religiosas, aí já é uma escolha pessoal. Aí não é uma pseudociência porque você não está se baseando numa argumentação científica, é uma argumentação religiosa. Quando você não quer se vacinar porque você é vegano e é contra testes em animais, é uma questão ideológica, não é uma questão científica. Então, a antivacinação ela pode ser pseudocientífica ou ela pode vir por outros motivos. Entendi. E pessoas que defendem cada uma seus respectivos motivos, elas se comunicam de alguma forma? Você vê isso nos seus estudos? Essas pessoas que são anti-vacina por diferentes motivos se comunicam entre si ou não necessariamente? Elas ficam separadas, cada um em seus grupos? Eu não consegui ver necessariamente assim, relações entre múltiplos argumentos. Eu consigo ver pontualmente que tem pessoas que, por exemplo, defendem que elas devem ter uma liberdade individual e acreditam que a vacina faz mal. Então, assim, já são dois motivos diferentes para não se vacinar. Ou pessoas que querem substituir, acreditam que a vacina funciona, mas têm medo de efeitos colaterais e não querem se vacinar por causa disso, ou então tomam uma vacina homeopática, por exemplo. Então a gente vê algumas combinações, mas eu ainda não fiz nada de estruturado para poder agrupar todos os tipos de argumentos e como eles estão se comunicando. Mas dentro de grupos, em geral, a gente vê várias coisas diferentes. Em termos de estratégias, né, você diz que estuda o movimento mesmo antes da Covid. A gente aqui falou que aumentou em volume, né, pós-Covid. Mas, além da mudança de volume, tem mudança de estratégia? Você percebeu alguma mudança de tática ou algum tipo de argumento que tomou mais força depois do surgimento da Covid? Não, eu vi argumentos se transformando. Por exemplo, um que era muito comum era que as vacinas eram utilizadas para poder fazer um controle populacional, no sentido de matar a população. E aí, o que apareceu agora é que a Covid foi criada para que se crie uma vacina para fazer o controle populacional. Então, assim, voltou no mesmo argumento. Então, em geral, os argumentos contra a vacinação, eles acabam sendo basicamente os mesmos. A única coisa que eu vi que é um pouco de diferente foi essa questão de preconceito contra a vacina chinesa, eu acho. Que foi porque não se falava em vacina chinesa para outras doenças, né?
Então, acho que foi uma coisa que foi um argumento adicional aos argumentos anti-vacina. Mas, em geral, o que aconteceu foram as pessoas se apropriarem das razões que elas já alegavam ter para não se vacinar e associar isso à Covid. Até falando que o vírus da Covid foi criado em laboratório para poder forçar as pessoas a se vacinarem com uma intensidade maior, porque, assim, quando você fala de vírus, de vacinas para crianças, você só está pegando as crianças. Com um vírus para uma doença que pega todas as idades, aí você conseguiria dominar a população inteira do mundo, de acordo com a argumentação desses grupos. Entendi. Gregório, a gente tem uma pergunta aqui do Daniel. Ele está perguntando se é possível saber quem está por trás dos canais de YouTube que propagam vídeos anti-vacinas. Tem alguns que a gente consegue ver a pessoa, são pessoas até com grande quantidade de seguidores, com milhares ou até milhões de seguidores. Então, os vídeos, eles não são apócrifos, não. As pessoas, elas dão a cara a tapa mesmo, elas se mostram. Lógico que tem alguns que as pessoas não aparecem, mas, em geral, as pessoas se mostram sim. Então, não é uma dificuldade para você poder identificar quem são as pessoas que estão propagando esse tipo de conteúdo. O problema é assim, o que você vai fazer com essas pessoas, né? O que a legislação pode fazer? Eu não entendo de legislação, não sei o que pode ser feito desse ponto de vista. Como a plataforma atua? A gente vê as plataformas, às vezes, tirando algum canal do ar ou simplesmente escondendo conteúdo, mas é uma zona um pouco cinzenta, né? Porque você teria que checar todas as informações, mas quem checa os checadores também, né? Você tem que definir qual é a verdade que vale, né? E as plataformas, elas não botam a mão no fogo para falar qual é a verdade que está valendo em geral, a não ser quando é uma coisa muito extrema. No caso da Covid-19, por exemplo, o YouTube fez uma lista de assuntos que ela considerou mentira para poder tirar os vídeos do ar. Por exemplo, associar a radiação das torres 5G à propagação da Covid. Isso aí o vídeo é eliminado. Mas também é difícil você conseguir ir checando todos. Não existe uma mão de obra suficiente para checar tudo que é publicado na internet também. Então, assim, a gente consegue entender. E é um ponto interessante que é diferente das fake news políticas, que está um negócio muito mais cinzento, que surge lá dentro do WhatsApp, que a gente não consegue rastrear a origem, até porque isso teria implicações legais muito graves, né? No caso de desinformação sobre saúde, a gente vê charlatão para todo lado, né? Em muitos casos, os caras estão se mostrando lá para poder vender um produto também. Falando em curas naturais, principalmente, a pessoa ela fala, não tome a vacina, mas compre aqui o meu produtinho natural aqui que vai cumprir esse papel. Então, as figuras são vistas, né? Entendi. E só completando um pouco a pergunta do Daniel, a gente estava falando antes que no Facebook é um pouco diferente do que comparado com o YouTube. No Facebook é mais organizado? Como é que é isso? Você vê pessoas que são donas de vários grupos anti-vacina, ou gente que tenta, de alguma forma, influenciar a conversa sobre esse assunto? Qual que é a principal diferença que você viu na sua pesquisa entre YouTube e Facebook? É que no Facebook a gente tem a organização dentro dos próprios grupos mesmo. Tem grupos como o lado obscuro das vacinas, o maior crime da história, algumas coisas assim. E dentro desses grupos, as pessoas que publicam mais costumam se repetir. São grupos grandes que chegam a milhares de pessoas e boa parte do público está lá simplesmente como observador. Simplesmente lê o material, assiste os vídeos, mas não publica. Então, dentro desses grupos mesmo, é possível identificar algumas pessoas que são os maiores influenciadores nesses casos. E são perfis abertos, não são perfis fake do Facebook. Igual eu estava falando, as pessoas elas se mostram mesmo. E eu acho que
em muitos casos, quem está propagando uma desinformação sobre vacina tem uma preocupação genuína. Às vezes a pessoa não faz de má intenção. A pessoa realmente está acreditando que a vacina pode trazer mal. A pessoa que não está vacinando os filhos, ela está querendo o melhor para os filhos. Então, eu acho que assim, não faz sentido a gente atacar e enfrentar essas pessoas e botar o dedo na cara falando, você está desinformando, você está falando mentira. Não, porque em muitos casos elas têm preocupações genuínas, mas elas não têm a informação necessária ou não processam a informação de forma que elas entendam que a vacinação é importante. Então, elas acabam escolhendo acreditar em argumentações que não deveriam ser levadas a sério. E também tem as pessoas que fazem isso por má intenção, igual eu falei dos charlatões da área de saúde também. Aí já é o cara que está querendo enganar as pessoas para poder ter um lucro em cima disso. Mas tem aquelas pessoas que elas realmente parecem ter uma boa intenção por trás. Eu não consigo julgar necessariamente a intenção das pessoas, mas é uma coisa que transparece para a gente, que elas estão querendo o melhor para elas e o melhor para as outras pessoas. Tentando buscar algum tipo de informação, né? Tentando estudar Sim. mais sobre o tema de alguma forma. Gregório, a gente está falando de Facebook aqui, eu acho que tem muita gente que já está fora do Facebook, que considera o Facebook morto. Só para a gente ter uma ideia melhor, a gente consegue quantificar essa conversa que acontece lá, em termos de volume, só para ter uma ideia de quantas pessoas estão, esses grupos têm quantas pessoas. Em termos de interação nas publicações, eu não tenho os números para passar não, mas de número de membros, em geral, eles estão na casa de milhares. Ordem de até 10 mil, mais ou menos, de 10 mil membros. Não são grupos muito grandes, mas também não são grupos pequenos. E de 2018 para cá, houve crescimento em todos os grupos. Teve grupo que mais que dobrou o tamanho, teve grupo que já era maior, cresceu uns 20% num período de 2 anos. Então, assim, em número de membros, os grupos cresceram. Mas com essa informação não consigo dizer que as pessoas que estavam lá em 2018 continuam acessando também, ou simplesmente abandonaram o Facebook sem usar a conta, ou pararam de frequentar o grupo, né? Então, o que eu posso afirmar, sim, baseado nos números que eu tenho, é que em número de membros eles cresceram e que, em geral, são grupos na faixa de até uns 10 mil membros. Entendi. E a gente consegue dizer, eu não sei se você estudou isso na sua pesquisa também, mas a gente consegue dizer se algumas dessas táticas que o movimento antivacina usa são importadas, de alguma forma se espelham em movimentos antivacina ou dos Estados Unidos, ou existe alguma relação a ser feita nesse sentido? Eu vejo um paralelo muito forte com o movimento nos Estados Unidos. Eu não estudei outros países, que eu sei que, por exemplo, na Inglaterra, Itália, existem movimentos anti-vacina grandes, mas o escopo da minha pesquisa está mais centrado no Brasil. Eu olho para os outros países mais em termos de contextualização. Então, eu não sei dizer muito sobre a Europa, mas Estados Unidos é um que compartilha bastante os argumentos com o conteúdo brasileiro. Inclusive, tem muita coisa, muito vídeo que o pessoal pega dos Estados Unidos e bota a legenda em português, documentos que são traduzidos. Então, boa parte do conteúdo que circula nesses grupos é de material traduzido dos Estados Unidos para o Brasil, material que era feito originalmente em inglês. Mas é uma coisa que é uma percepção pessoal minha, que não é baseada em números exatamente, mas que eu vejo de diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, é que lá nos Estados Unidos o fator conspiratório é muito mais forte. Então lá tem muito mais gente acreditando que vai ter microchips dentro de vacinas, por exemplo. Aqui não, aqui as pessoas elas acham mais que são problemas de saúde que as vacinas podem causar. Tem os grupos que acreditam nessas conspirações também, mas eu acho que me parece que nos Estados Unidos os temas conspiratórios, envolvendo Bill Gates no meio também, eles são um pouco mais fortes.
Certo. Ó, tem uma pergunta aqui da Érica. Ela pergunta como nós podemos contribuir para diminuir a divulgação desse conteúdo antivacina. Acho que é uma pergunta ampla e não muito simples de ser respondida, né? Mas Esse é meu objetivo, descobrir a resposta para essa pergunta. Assim. Não, mas assim, respondendo dentro do que a gente vê hoje, para poder limitar a disseminação do conteúdo, o que a gente pode fazer é simplesmente não compartilhar essas coisas, tentar espalhar para as pessoas que a gente conhece que isso não deve ser compartilhado, mas eu acho que o papel principal de divulgação científica que tem que ser feito é no sentido de trazer informação correta, trazer informação de qualidade sobre as vacinas. Não é bater de frente com esses grupos, porque quando um cara está se opondo às vacinas por uma questão conspiratória, ele já tem uma visão de que as autoridades estão mentindo, que os governos estão mentindo, que as empresas estão mentindo, que os especialistas estão mentindo. Então, a pessoa ela já não dá uma credibilidade para o que normalmente a gente esperava que tivesse credibilidade. Ela já está desconfiando dos especialistas. Então, se você simplesmente falar que ela está errada e retrucar com uma argumentação científica, aquilo não vai funcionar. Então, não adianta a gente tentar empurrar a ciência goela abaixo, quando alguém está tendo um argumento anticientífico, sem falar, estou sendo anticientífico. É simplesmente falando, estou acreditando nessa outra coisa aqui. Às vezes a pessoa ela não tem consciência de que ela está sendo anticientífica. Porque no fim das contas, é muito difícil que alguém fale assim, eu sou contra a ciência, não acredito na ciência. Mas as pessoas, apesar de não terem um discurso explícito de descrédito da ciência, elas acabam tomando atitudes anticientíficas sem saber que é uma atitude anticientífica. Então, eu acho que o nosso papel como comunicador é levar a informação e repetir essa informação, tentar fazer a divulgação científica mesmo, para que as pessoas elas comecem a ter uma consciência coletiva, comecem a entender aquilo que ela está recebendo de outra forma, e parem para pensar no que elas estavam acreditando antes e sejam convertidas, assim, porque um argumento científico demais ele acaba sendo uma pregação para convertidos. Você não vai convencer ninguém a mudar de opinião. Então eu acho que a gente precisa principalmente parar para ouvir e entender essas pessoas e tentar conversar e tentar levar o outro lado, o lado da ciência, para fazer um convencimento aos poucos. E o convencimento ele não vem de uma hora para outra também. Então é complicado quando as pessoas já estão com uma mentalidade muito enraizada, não querem mudar de opinião, já estão descredibilizando especialistas. Então é difícil você tentar virar isso. Então o ideal é que a gente não dê palco para esse tipo de argumentação e tente trazer para o dia a dia uma discussão mais científica. Quando o assunto começa a fazer parte do dia a dia das pessoas, as pessoas começam a entender. A gente vê a Covid-19, por exemplo. Antigamente, se a gente olhasse em março e falasse em disseminação de doença, em achatar a curva, em fator R de disseminação de vírus, era um assunto que ninguém ia saber nada. Hoje, você já vê muita gente. Isso é um assunto que passou a fazer parte do dia a dia, porque é de interesse das pessoas e é um assunto que está sendo repetido pelos veículos de comunicação, pelo público geral e entrou no linguajar da população. Então, eu acho que, principalmente em termos de vacinação, a gente tem que trazer para o público a importância da vacinação, a segurança da vacinação, as consequências de não se vacinar e tentar mostrar que isso não é uma ação individual. É muito importante que as pessoas tenham consciência de que a vacinação é uma atitude coletiva e que sem o coletivo a gente não consegue erradicar nenhum tipo de doença. Perfeito. Eu estou lendo aqui, tem um comentário do Rodrigo Stato no Facebook. Ele pergunta que, sob o seu ponto de vista, quem está por trás da campanha anti-vacina. Eu acho que a gente passou até um pouco por isso aqui, né? Que
Acho que a resposta para essa pergunta passa por... Não tem um nome, né? Eu acho. É descentralizado, como você disse. Tem É, vários tipos de argumentos, vários tipos de interesses, desde o religioso até passando pelas conspirações, enfim. Então, respondendo diretamente o Rodrigues, não tem como apontar, né? Não tem alguém que coordene o movimento anti-vacina. nem dá para dizer que necessariamente é um movimento tão coordenado assim. Ele tem muito, acaba sendo muito disperso, né? Até para chamar de movimento no Brasil é um pouco difícil, né? Porque ele não está tão organizado, você tem várias origens de informação diferentes, vários motivos, né? A gente fala de movimento pensando em um grande grupo de pessoas falando disso, né? Mas em termos de organização, eu acho que a gente ainda está... É difícil de separar, assim, e identificar um responsável. É isso até o que eu ia falar agora. Será que chamar de movimento também não parece fazer sentido, né? O que a gente tem são pessoas que são anti-vacina por X motivos diferentes. Falar em movimento, acho que você já pressupõe que tem uma coordenação, que tem uma direção, que as pessoas têm. Talvez não seja a melhor forma, então, né? Chamar de movimento. Realmente, eu concordo com você. Até a questão de chamar isso de movimento na minha pesquisa ainda é uma questão aberta e eu coloco essas discussões lá dentro também, de falar que isso não está necessariamente organizado. Mas, por outro lado, é uma coisa que é um termo que já está sendo utilizado, é um termo importado também dos Estados Unidos, mas em inglês lá, né? E que quando a gente fala de movimento anti-vacina, acho que as pessoas começam a entender que existe alguma coisa que é grande, né? Eu acho que é bom para dar uma noção de impacto, mas não de organização. Mas realmente, talvez não seja o termo ideal. Então, assim, acabo usando ele com ressalvas. Igual o termo fake news hoje, que é um termo que deve ser usado com ressalvas, né? Porque nem tudo é news, né? Nem tudo é notícia quando você está falando de Sim, fake news. Então, o movimento anti-vacina não necessariamente é um movimento, mas acho que ele é grande o suficiente para poder incomodar, né? E atrapalhar. sim. A gente passou rapidinho Você mencionou Bill Gates, acho que tem a Beth Begonha, até comentou ali no Facebook, como esse nome entrou no contexto? Que tipo de argumento usa o Bill Gates? O Bill Gates, quando ele se aposentou da Microsoft, ele criou uma fundação e um dos objetivos dele era vacinar, erradicar doenças que podem ser erradicadas pela vacinação no mundo. Fez muito trabalho na África, ele financia o desenvolvimento de diversas vacinas. Então, assim, a Melinda Gates Foundation, que é a instituição dele, da esposa, ela financia muita pesquisa em vacinação no mundo. E aí surgiram as conspirações de que o Bill Gates, na verdade, estava fazendo isso para poder implantar microchips nas pessoas por meio das vacinas. E esses microchips poderiam ser utilizados para poder controlar as pessoas ou para matar as pessoas. Então, essa história de conspiração envolvendo o Bill Gates, ela é bem antiga, assim, ela já vem de muito tempo, e ela surgiu principalmente por causa do trabalho social dele no desenvolvimento e distribuição de vacinas. Até tem um documentário da Netflix que é sobre o Bill Gates, que ele fala um pouco desses projetos, que é um negócio legal para quem quiser se aprofundar um pouco na história do Bill Gates, na relação dele com a vacinação. E, e aí, com a Covid-19, as pessoas fizeram a questão de importação do argumento. Né? Se o Bill Gates estava querendo criar vacinas para controlar as pessoas, a vacina da Covid é mais uma dessas vacinas. Né? Então, lá nos Estados Unidos, a gente vê fotos de protestos de pessoas protestando contra o Bill Gates, por exemplo, quando vão se colocar contra a vacinação. Então ele virou uma figura muito malquista assim, entre o público anti-vacina, por ser uma pessoa que defende muito a vacinação. E aí tem gente que acha que ele está fazendo isso com má intenção. Né? Com outros objetivos, né? Que É. não erradicação de doença.
Isso. Gregório, a gente está encaminhando para o fim aqui, mas eu acho que tem um tempinho para mais uma pergunta. A Cláudia Duarte está comentando que o país ficou abaixo da meta de vacinação. E ela pergunta se esse fenômeno pode ser atribuído ao receio de sair durante a pandemia ou também ao movimento antivacina. E ela usa movimento entre aspas aqui. E também ao movimento antivacina. Há informes eventuais sobre retorno de doenças como sarampo ou cachumba, que eram raras há alguns anos. A gente consegue colocar isso na conta do movimento de vacina também? Eu acho que o movimento antivacina ele é um dos responsáveis, mas não é o único. Eu não consigo analisar exatamente o que causou. Eu acho que é uma questão muito ampla que precisaria de uma análise mais profunda. Mas pelo conhecimento que eu tenho, pelo que eu observei, a gente não pode simplesmente botar na conta do movimento antivacina. Isso é uma conta pesada demais para eles, eu acho. Mas essa questão da pandemia também com certeza interferiu, porque as pessoas elas deixam de sair com medo de contaminação, o que, assim, de certa forma é um argumento que é compreensível, do meu ponto de vista. Eu acho que as pessoas deveriam se vacinar, mas se a pessoa não quiser se vacinar para não se expor a uma situação num posto de saúde, apesar de discordar, eu acho que é mais fácil de entender essa pessoa, é mais fácil de aceitar essa argumentação. Mas tem problemas também que eu não tenho dados para poder dar uma noção de dimensão disso, mas é que, como a gente tem uma distribuição de vacina no país inteiro, alguns determinados postos de saúde podem ter falta de uma vacina ou outra. Então, assim, o que é normal, pode ter uma falta eventual de uma vacina e as pessoas não se vacinarem por causa disso. Então, assim, são vários fatores diferentes que podem ter influenciado essa queda na cobertura vacinal. E uma coisa que tem acontecido é que a queda na cobertura vacinal ela tá caindo consistentemente ao longo dos últimos anos. As pessoas também elas podem perder o medo da doença. Por exemplo, quando eu era criança, falava-se de sarampo, as pessoas pegavam até. E o sarampo foi erradicado do Brasil. O Brasil chegou a ser um país livre de sarampo. Hoje não é, hoje você tem milhares de casos por ano. Por quê? Porque as pessoas não se vacinaram. E também teve importação de vírus de sarampo de outros países, mutações diferentes dos vírus. Então, mas a queda na cobertura vacinal acabou fazendo com que o sarampo voltasse. Então agora, para que ele deixe de existir na população, aí muita gente vai ter que vacinar. Inclusive, o Ministério da Saúde estava falando, eu acho que as pessoas de 20 a 49 anos, eu acho que essa faixa de idade, não sei exatamente, para irem no posto de vacinação se vacinar contra o sarampo. Então, acredito que muita gente que está ouvindo que está nos assistindo aqui deve estar nessa faixa de idade, né? Se a pessoa não tiver com a vacina de sarampo em dia, acho que vale procurar o posto que está na época de vacinar. Mas, claro, a gente não pode colocar na conta do movimento antivacina isso, mas também a gente não pode excluir parte da responsabilidade da estação vacinal também. Acho que faz parte dessa conta complexa que você disse, né? De forma alguma, eu não estou eximindo o movimento antivacina de jeito nenhum. Eu acredito sim que ele é um dos responsáveis. Eu só não sei dimensionar o quanto ele é responsável perto dos outros fatores. Então, isso eu não tenho segurança para afirmar qual seria o fator mais relevante. Mas o movimento antivacina, e eu afirmo com segurança que é um movimento, sim, relevante nessa queda da cobertura vacinal. O tamanho dessa relevância que eu não sei dizer. Então, de forma alguma, eu estou eximindo eles de responsabilidade, não. Claro. Perfeito. Bom, Gregório, a gente está aqui encaminhando já para meio-dia, né? 1 hora que a gente está conversando aqui. Então, queria, se você não tem mais nada para dizer, queria encaminhar para o encerramento. Acho que foi legal. Para mim, foi
Eu gostei muito das perguntas, deu para a gente conversar bastante. Eu continuo minha pesquisa, devo terminar o doutorado daqui 1 ano e meio, mais ou menos. Então, durante os próximos meses, pelo menos, eu vou continuar aprofundado nesse tema. Eu fico à disposição para quem quiser conversar comigo também. Podem me procurar no... Eu estou no grupo do Facebook aí, é Gregório de Almeida Fonseca. No Twitter também, nas marcações sobre o webinar, a minha arroba estava marcada lá, Gregoriosidades, para quem quiser. Então, eu estou à disposição para continuar a conversa com quem mais quiser falar sobre o assunto. Beleza, perfeito. Gregório, eu agradeço de novo. Obrigado aí pelo tempo, pela atenção, por topar ter essa conversa aqui com a gente. Agradeço demais quem assistiu também. Espero que tenha sido útil. Só lembrando que essa conversa foi gravada, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube e também a gente vai fazer um resumo por escrito com os principais pontos que o Gregório falou aqui. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Gregório. Até mais. Bom dia a todo mundo. Até mais, gente. Obrigado. Tchau.